Fala, família da Natação Criativa! Hoje eu tenho a presença ilustre de Igor Longobord sobre o papo de Covid longa. Muito obrigado pela presença, Igor. Imagina, Renato. Olá, ouvintes do Natação Criativa. Olá, Renato, tudo bem? Prazer para mim estar aqui. Eu fiquei te enrolando um tempinho, né, pra gente marcar, mas feliz que deu certo, consegui casar nossas agendas, né? E vamos conversar bastante sobre exercício Covid, porque principalmente em época da pandemia, né, a gente ouviu muitas fake news e acho que trazer uma informação baseada em evidência é muito importante, né? E até a presente data de hoje, 7 de março, o Brasil já soma 199 mil óbitos por Covid-19, o que equivale a quase 9 Maracanãs cheios. Imagina uma bomba caindo no Maracanã cheio, a gente já fica abalado. Imagina 9 vezes isso. É muita morte que poderia ter sido evitada com informações baseadas em evidência, né? Enfim, é uma tragédia, mas que, se a gente for olhar também por outro lado, né? O Brasil teve aproximadamente 5% do número de casos de Covid confirmados no mundo todo foi do Brasil, e é um país que tem apenas 2,5% da população mundial, então já mostra quão desproporcional isso foi, né, pra gente. Isso, o Brasil foi um dos países mais impactados, com 37 milhões de casos confirmados da doença, o que equivale a 3 vezes a população de São Paulo. E passando quase 3 anos desde a Organização Mundial de Saúde decretado o estado de pandemia, devido à pandemia de 11 de março de 2020, o momento de hoje já é menos grave, porém ainda é preocupante, porque a gente ainda está começando a entender o vírus, só que mesmo após esse suspiro, o que está começando a mobilizar tanto a comunidade científica, os médicos, é o prolongamento do impacto dessa doença, que é o que a gente vai falar hoje. Como você disse, a gente precisa de estudos, você trouxe estudos sobre isso. Segundo a OMS, já existem mais de 200 sintomas listados atribuídos à Covid longa, que afetam diferentes órgãos do organismo. E após meses do início da infecção do Covid-19, muitos pacientes ainda continuam a sofrer com sintomas da doença. Que é o que a gente vai falar hoje, né? Que também, segundo o CDC, 1 a cada 5 pessoas que tiveram Covid vão ter o sintoma tardio e persistente da infecção. Só que antes de a gente começar nessa conversa, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Igor? Bom, para me introduzir brevemente, né? Eu sou bacharel em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Eu tenho especialização em treinamento de força pela mesma instituição. Atualmente, eu curso doutorado na Faculdade de Medicina da USP, onde eu sou membro do grupo de pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição, que é coordenado pelos professores Hamilton Rochel, que é o meu orientador, e pelo professor Bruno Gualano. E desde 2020, né, com o início da pandemia, tenho me dedicado boa parte da minha linha de pesquisa, né? Se tornou minha principal linha de pesquisa, não é a única, mas é a minha principal hoje, é o efeito do exercício físico em pacientes com Covid longa e pacientes que tiveram Covid grave. Então, nossa missão hoje é entender sobre o Covid longa. Lembrando que a gente começa esse bate-papo aqui, mas ele pode ficar pelas nossas redes sociais. O Igor vai passar as redes sociais dele para vocês conversarem com ele depois. E vamos iniciar esse bate-papo. Afinal, o que é Covid longa? Bom, a Covid longa ela é uma condição de saúde que, como o próprio nome sugere, né, é posterior à fase aguda da infecção pelo SARS-CoV-2, que é o causador da Covid. Ela é uma condição multissistêmica, então ela pode envolver diversos órgãos e tecidos do nosso corpo. E ela está associada, como você bem falou, a diversos sintomas persistentes e diversas sequelas também de longo prazo, né? Você já trouxe alguns números, eu acho importante, né, destacar, porque a gente tem estimativas mais conservadoras, né, por exemplo, do Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido, apontando algo entre 10% e 15% dos pacientes que tiveram Covid desenvolvendo Covid longa. Se a gente olhar para os números da própria OMS, né, Organização Mundial de Saúde, agora de 1º de março, eram 150 milhões de casos confirmados de Covid no mundo todo, né, 750 milhões, e 10% disso é 75 milhões de pessoas convivendo com Covid longa. É muita coisa, né? Mas, como eu falei, esses são ainda dados um pouco mais conservadores, né? Tem outros estudos sugerindo algo em torno de 80% dos pacientes
Acredito que isso possa estar mais relacionado também a algumas diferenças de termos que têm sido utilizados e, consequentemente, algumas características inerentes a eles. Por exemplo, uma dessas características é o período em que ocorre, né, essa condição. Então, nos primeiros meses após a doença, tende a ser um pouco mais elevada. Mas hoje eu fico mais com um dado que foi publicado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças Europeu, em outubro do ano passado, que eles realizaram uma meta-análise, que é um tipo de estudo que reúne dados de diversos estudos publicados na literatura no mundo inteiro, e eles chegaram a um número de 50% dos pacientes desenvolvendo Covid longa, independente da severidade da doença na fase aguda, né? É óbvio que se você teve uma Covid mais grave, a tendência é que você tenha uma Covid longa também um pouco mais grave, mas segundo esse estudo do Centro de Controle de Prevenção e Doença Europeu, os pacientes não hospitalizados correspondiam a aproximadamente 30% dos pacientes com Covid longa. A gente está conhecendo a doença ainda, né? Uma coisa nova. No início a gente se preocupava muito com a parte respiratória, então todos os médicos, depois foi para os fenômenos trombóticos, depois circulatório, depois os cardíacos, e agora a gente está com essas queixas aí do pós-Covid aí por meses, até por ano. Então é como se a gente tivesse um elefante ali na sala, a gente viu o rabo, viu a tromba. Quando a gente vai ver esse elefante inteiro, né? Mas falando disso, quais são as principais sequelas que essa doença pode provocar? Bom, como você já mencionou, né, tem mais de 200 sintomas identificados hoje na literatura. Se eu for falar um por um, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, para destacar assim, os 5 principais, daí pensando em prevalência e gravidade, eu colocaria fadiga, fraqueza muscular, mialgia e artralgia, né, dor articular e dor muscular. E a dispneia. Mas existem diversos outros sintomas. Por exemplo, a gente observa muito nos nossos pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ansiedade e depressão é altamente prevalente. Outros distúrbios cognitivos, como perda de memória, insônia, também acaba sendo afetado. E tudo isso acaba prejudicando, né, a realização de atividade de vida diária, impactando a qualidade de vida desse paciente. A gente tem outras sequelas, né? Acho que você não chegou a mencionar, mas a gente já tem 50 condições de saúde associadas à Covid longa. Então, por exemplo, para o paciente que previamente era rígido, a gente tem observado uma maior incidência de hipertensão arterial, diabetes, anemia, desautonomia, né, que é a desregulação do sistema nervoso autônomo, responsável por controlar funções vitais involuntárias do nosso corpo, como frequência cardíaca, pressão arterial e respiração. Então, tem diversas sequelas, quer dizer, diversas condições. E outras sequelas, por exemplo, que a gente observa bastante, intolerância ao esforço. Isso pode estar relacionado a uma formação de fibrose pulmonar, que pode levar a uma pior capacidade de difusão pulmonar, né, de troca gasosa, e uma pior ventilação pulmonar. Tem outros desfechos que a gente observou também em alguns pacientes que tiveram Covid longa. Disfunção mitocondrial, isso pode estar relacionado também à fadiga, né? Então, um estado hiperinflamatório persistente, né? Tem um estudo agora que foi publicado na Nature Immunology no início do ano passado, que demonstrou que pacientes que tiveram Covid leve a moderada, né? Então nem precisou ser muito grave, eles continuam apresentando estado hiperinflamatório mesmo 8 meses após a infecção. Então, tem muita coisa aí que pode estar acontecendo e influenciando, né, essa Covid longa nesses pacientes. Eu sou um adorador de podcast, por isso até que eu faço. Eu ouvi um que chama Café da Manhã, com o pneumologista Carlos Carvalho. E ele, nessa entrevista, ele falou que já tem autópsias que fizeram em pacientes que viram lesões do Covid em músculo, sistema nervoso, pele, testículo, rim. Mas eu queria que você falasse do sistema músculo-esquelético. Então, como ele pode afetar o músculo esquelético e qual é a capacidade funcional do paciente? A primeira evidência que a gente tem de que afeta o sistema músculo-esquelético é justamente pelos sintomas, né? Então, a gente tem uma alta prevalência de fadiga, fraqueza muscular, mialgia na dor muscular e a dor articular nesses pacientes, mesmo que aqueles que tiveram Covid leve, né? Isso já indica para a gente que
pode ter, então, um impacto direto do vírus que, de fato, ocorre no tecido muscular. Acho que muita gente acaba associando esse impacto nos pacientes mais graves pelo período de hospitalização, onde você tem um período que o paciente fica acamado, passa por um período de desuso, então você diminui o estresse mecânico no músculo, isso leva a uma atrofia. Você tem o uso de medicamentos na terapia medicamentosa durante o período de hospitalização, por exemplo, com anti-inflamatórios, corticoides e naqueles que são entubados, bloqueadores neuromusculares, que também favorecem a atrofia e desenvolvimento de neuropatias nesses pacientes. Só que o que muita gente acaba não percebendo é que isso também pode ocorrer naqueles que tiveram sintomas mais leves. É óbvio que a magnitude é menor, mas também pode ocorrer. Por exemplo, quando você está com uma infecção aguda pela COVID, é contraindicado a realizar atividades de alta intensidade. Então, você tende a ficar mais sedentário, isso também, principalmente naqueles que eram mais fisicamente ativos, isso acaba causando, de certa forma, um desuso, né? Um dos medicamentos que se prescreveu no kit COVID, mas mesmo para manejo dos sintomas, é o uso de ibuprofeno e paracetamol, que também pode, quando utilizado de forma abusiva, pode favorecer o catabolismo proteico muscular. Mas a gente está falando de mecanismos bem diretos, né, da COVID. De forma direta, como você falou, do podcast do pneumologista, esqueci o nome, desculpa. Carlos, deixa eu pegar aqui. Opa, vamos lá. Carlos de Carvalho, diretor da UTI respiratória do INCOR. Então, como o Carlos deve ter apontado, a gente tem estudos já pós-mortem que encontraram RNA viral, né, do SARS-CoV-2 dentro do tecido muscular, né? Se a gente for voltar lá no início da pandemia, muito se falou de uma enzima chamada ECA2, enzima conversora de angiotensina 2. Acredito que muita gente deve ter ouvido falar, que essa enzima que está presente na membrana das células pulmonares, que o vírus se liga, né, a ela para infiltrar a célula pulmonar e, consequentemente, depois se replicar, né? Acontece que a ECA2 é muito presente também no músculo esquelético. Então, isso torna o músculo propício para uma infecção viral. E isso, de fato, acontece, né? Então, a gente tem visto lesão tecidual causada diretamente pela replicação viral dentro do tecido muscular. Pode levar tanto à morte celular quanto à disfunção mitocondrial, que eu mencionei anteriormente, né? Esse processo de infiltrar nas células, independente do órgão agora, não só no músculo esquelético, mas no organismo todo, porque a gente tem ECA2 no pulmão, no coração, no músculo, no rim. Isso leva, né, quando o vírus infecta, infiltra as células hóspedes, né, a um sequestro dessa enzima. Então, ele acaba causando uma supressão da ECA2 e isso leva a um desbalanço no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pode favorecer um estado mais fibrótico, né, o desenvolvimento de fibrose em diversos tecidos, um estado hiperinflamatório, protrombótico e pró-oxidativo, né? Como eu falei anteriormente também, a gente tem evidência de que esses pacientes permanecem no estado hiperinflamatório por um longo período, né, independente da fase aguda. Na fase aguda, principalmente naqueles que desenvolvem uma COVID mais grave, ocorre o que ficou, acho que em português ficou popularizado com o nome de tempestade inflamatória, né? Em inglês é cytokine storm, né, que é a tempestade de citocinas. Esse estado hiperinflamatório também favorece o catabolismo proteico muscular, pode levar a dano em outros tecidos, por exemplo, nos nervos periféricos, né? Isso pode acabar acarretando no desenvolvimento de miopatias e polineuropatias, né? A degeneração de certos nervos, né? Principalmente nervos pequenos que inervam as fibras musculares, né? Os motoneurônios, e levando à sua denervação e à atrofia da fibra. Então, tem diversos mecanismos pelo qual a COVID pode influenciar, afetar o tecido muscular esquelético, independente da gravidade da doença. E o que é a exacerbação dos sintomas pós-esforços, que a gente comenta tanto? Como o próprio nome sugere, né, é um mal-estar, uma piora dos sintomas persistentes que ocorre após a realização de uma atividade que previamente era tolerada pelo indivíduo, né, pelo paciente. O que acho importante destacar é que essa condição ela tipicamente ocorre entre 12 e 72 horas após a realização, né, dessa atividade.
que não precisa ser necessariamente uma atividade física, né? Tem alguns trabalhos sugerindo que pode ser, por exemplo, algo mais cognitivo, que exija muito mentalmente da pessoa e também pode levar. Mas fica muito mais evidente quando a gente realiza grandes esforços físicos. Como eu falei, previamente tolerado. E justamente por esse timing de 12 a 72 horas após, muitas vezes o paciente acaba nem associando essa piora dos sintomas com alguma atividade que ele realizou previamente. Por isso que é importante para os profissionais de saúde que estão acompanhando esse paciente saber da existência dessa condição, que é até relativamente bastante prevalente, né, nesses pacientes, para tentar acompanhar e administrar da melhor forma possível. A gente já descobriu os benefícios da atividade física pré-Covid, então como prevenção para ele não ter os sintomas, ou até para hospitalização, né? Teve um estudo que 34% de incidência em pessoas que eram ativas. Então, 34% é menor o caso de hospitalização em pessoas ativas. Mas quais os benefícios para quem tem a Covid longa? Tem benefício a prática da atividade física ou é melhor ele ficar parado, não fazer atividade física? Não, com certeza tem muitos benefícios, né? A atividade física, os exercícios físicos, né? Os estudos investigando o efeito do exercício físico na população com Covid longa estão começando a ser publicados mais recentemente, né? Mas a gente já sabe que o exercício físico tem um potencial benéfico para diversas doenças, né? Ele já foi comprovado. Uma terapia não farmacológica para diversas condições, né, de saúde, acaba sendo utilizado inclusive como uma terapia adjuvante no tratamento de diversas doenças. E se a gente olhar para esses sintomas persistentes que a gente tem observado na COVID, eles acabam acontecendo também em outras condições e a gente observa benefícios, né? Então, o exercício ele pode melhorar a fadiga persistente, pode melhorar a fraqueza muscular. Por exemplo, exercícios de força, ele vai deixar esse músculo mais forte. Se você teve uma perda de massa muscular, o exercício de força principalmente vai ajudar a recuperar, a ganhar essa massa muscular de volta. O exercício ele é muito utilizado em doenças reumatológicas, né, para tratar dor muscular, dor articular, né? Então, e para esses pacientes, né, pós-Covid principalmente, a gente tem começado a ver também outros benefícios que também se observam em outras populações, como melhora da aptidão cardiorrespiratória, né, uma melhora da resposta cronotrópica, né, o ajuste da frequência cardíaca para a demanda do exercício. Então, a gente tem observado também uma melhora do número de sintomas persistentes, diminuição do número de sintomas persistentes e da severidade desses sintomas. Então, às vezes, por mais que o paciente continue a relatar que está com fadiga, a severidade da fadiga que ele relata é menor, né? A gente tem algumas escalas que a gente utiliza para medir isso e a gente tem visto muitos benefícios nesse sentido. Então, o exercício, além de poder tratar esses sintomas, ele pode conferir também outros benefícios, né, melhorando a funcionalidade do paciente para a realização de atividades de vida diária, melhorar a sua expectativa e qualidade de vida, né, porque acaba melhorando também o prognóstico. Né? Como eu falei anteriormente, tem diversas outras condições de saúde que estão associadas à Covid longa, como hipertensão, diabetes e outras doenças. E a gente sabe que o exercício também é benéfico nessas condições, então ele pode ajudar também no manejo dessas outras doenças que podem acabar surgindo junto com a Covid longa. Então, os benefícios são diversos, né, Renato? E para quem está aí do outro lado, acho que a grande dúvida agora é a resposta de 5 milhões aí. Quais tipos de exercícios são recomendados? Qual o protocolo? Tô com o meu aluno lá, ele está com sintomas de Covid longa ou pós-Covid, o que você recomenda de atividade física? O ideal, né, seriam exercícios que envolvam tanto componente aeróbico quanto componente de fortalecimento, né? Por uma razão óbvia, o componente aeróbico vai melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Se esse paciente teve um descondicionamento, vai recondicionar ele. E o exercício de fortalecimento para recuperar o tecido muscular esquelético, né, ganho de massa magra e de força e funcionalidade. Os protocolos não precisam ser nada muito fora do comum, né? Às vezes a gente tende a querer sofisticar, fazer algo muito diferente o básico funciona, né? Exercícios multiarticulares para grandes grupamentos musculares,
Não precisa ter uma frequência semanal absurda. Né? Os trabalhos que têm saído têm utilizado geralmente 3 sessões por semana, com o volume mais baixo e gradualmente aumentando. Então, o que a gente sabe que funciona já para outras populações, funciona para Covid longa também. Eu aposto, uma das perguntas que estão aí do outro lado é: quando eu posso começar? Tem o meu aluno. A partir de quando ele pode iniciar? Ele teve o Covid? O ideal é começar o quanto antes, né? Óbvio que deve-se fazer uma ressalva que se eu estou com Covid ativa, como eu mencionei anteriormente, tem uma contraindicação de se realizar exercícios, principalmente de alta intensidade, quando eu estou com infecção ativa. Mas no caso da Covid longa, né? Então já a fase aguda da doença já se resolveu, né? Quanto antes, melhor. Como eu mencionei, tem diversas condições de saúde que estão associadas à Covid longa. Uma delas, ainda que menos prevalente, é miocardite, arritmias. Então, o ideal é que antes se obtenha uma liberação médica, né? Se obteve a liberação médica, pode começar imediatamente, né? Mas até lá, porque a gente sabe que também para muitas pessoas o mundo ideal é eu conseguir agendar minha consulta para amanhã e já obter a liberação. Mas para muitas pessoas isso acaba se postergando. Então, se conseguir começar em baixa intensidade, né, enquanto está aguardando a liberação médica, eu acredito que não teria muitos problemas justamente por essa intensidade mais baixa, volume mais baixo. É o que outros estudos têm também utilizado, né? Você falou da liberação médica, mas tem mais alguns cuidados que a gente deve tomar? Assim, vou começar a prescrever atividade física. O que eu tenho que me preocupar ali no início? Para o paciente, né, o primeiro cuidado é justamente obter a liberação médica e procurar depois um profissional de educação física capacitado. Né? Esse profissional ele vai conseguir te avaliar e montar programar, né, um programa de treinamento físico individualizado de acordo com as suas características e necessidades, né? Então, acho que o primeiro ponto, né, do profissional é avaliar corretamente, né, o paciente para identificar quais são as necessidades dele, quais são as comorbidades que eventualmente ele pode ter junto, para também tratar, não só pensando na Covid longa, mas nas outras doenças que ele já tem, que eventualmente também exigem um cuidado adicional. E no caso de pacientes que, por exemplo, ainda apresentam alguma desaturação no esforço, né, é recomendado utilizar o oxímetro para avaliar a saturação de oxigênio durante o exercício. Se estiver tendo quedas muito grandes, não acredito que não precisa necessariamente interromper a sessão de exercício, né? Mas monitorar para assim que começar a ter uma queda um pouco mais acentuada, interrompe, deixa o paciente recuperar e daí você retoma, né? Faz intervalos mais longos, né? Diminui um pouco o volume ou reajusta, né? o protocolo para conseguir adequar e o paciente conseguir realizar. Igor, eu queria agradecer muito a sua presença, sensacional, né? Então, eu ainda te convido para a gente fazer uma segunda parte para falar como fazer essa avaliação inicial mais precisa, como monitorar o progresso desse aluno. Então, eu já comecei minhas aulas, mas como eu vou monitorar? Quando eu vou crescer com essas cargas? Se dá para fazer exercício em casa ou não? Sei que você já tem efeitos práticos nisso, você já executou um projeto. E algumas recomendações para os professores, praticantes de atividade física. Topa fazer mais uma aí? Claro, a gente, no que precisar, estou à disposição. Então, muito obrigado mesmo. Para quem está aí do outro lado, siga o canal da Natação Criativa, YouTube, Instagram. Já são quase 100 mil pessoas que acompanham a gente pelo Instagram. E muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.